Agora que os ânimos estão um pouco menos aflorados com aquela derrota da seleção brasileira para a França, o que eu considero um fiasco, apesar da má fase, por fase alguma a seleção pode se deixar perder daquela forma, jogando recuado para trás, eu vou falar um pouco sobre Brasil e França. Brasil e Croácia, perdão. Que não é uma situação muito agradável. A nossa situação não é agradável. Por causa dessa derrota para a França, apesar da disparidade dos dois adversários que o Brasil vai ter, fica um pouco duvidoso. O Brasil deixou no ar a questão de vencer ou não. Cara, em 2022 foi a última sequência de 3 vitórias seguidas da seleção brasileira. Ou seja, falando de uma forma mais ampla para você que está assistindo, o Brasil não vence 3 partidas seguidas desde 2022. É complicada a situação da seleção, é uma seleção que é histórica e por causa dessa história se põe uma cobrança muito grande sobre ela, mas é uma seleção, um time, uma equipe que não consegue manter constância. Ancelotti tem menos de 10, 12 jogos com a seleção, com o nosso time, com a nossa equipe nacional, e por isso não se deve exigir tanto um trabalho dele assim como técnico e tão novo assim, um trabalho tão repentino. No Real Madrid não foi assim, as coisas não aconteceram de forma avulsa, no maior clube do mundo e na maior seleção do mundo também não vai acontecer. Ancelotti tem poucos jogos para provar que a seleção tá bem, né? E a gente sabe, a gente tem quase a certeza pleníssima de que não teremos assim respostas tão fáceis de forma tão rápida. Então é um jogo difícil. Hoje é um jogo difícil não por causa do tamanho do adversário, mas por causa da pequenez da nossa seleção, que é tão grande. Então fica complicado, fica difícil, é um jogo duvidoso, ninguém sabe se o Brasil vai vencer e é mais provável que seja um empate ou uma derrota, na minha opinião. Eu sei que agora tem chance de vencer com Marquinhos na zaga, mas perdemos Rafinha, perdemos o Wesley e estamos analisando a possível titularidade de Ibañez como lateral e Danilo. Esses 2 jogadores não merecem convocação, na minha opinião. Então é um fato que contesta a escassez da seleção, principalmente na lateral, onde temos Caio Henrique e Wanderson. Na minha opinião, não tão grandes nomes, mas é o que temos e eram bons nomes. Eram nomes que formavam a equipe. E Douglas Santos também é um bom lateral para mim. Ele faz um jogo meio discreto contra a França, já tem 32 anos, então é uma despedida dele, acho que da seleção. Então fica a critério de Ancelotti quem ele vai escalar para essas laterais. Eu usaria o menino Kaique. Não colocaria Danilo, na verdade eu nem convocaria o Danilo e muito menos Ibañez. Se você traz o Kaique, por exemplo, o Vitor Reis também do Girona, que é zagueiro, você investe nessas peças porque são amistosos. A seleção perdendo, cai uma crítica muito pesada sobre ela, mas que perca agora e não na Copa. Na derrota para a França, fortíssima e concorrente ao título de Copa do Mundo, e é importante deixar isso claro porque a seleção francesa, agora que vence, se eu não me engano, Colômbia e também o Brasil, fica muito lá em cima em relação às outras seleções. A Argentina vem enfrentando seleções fraquíssimas comparado ao que é a seleção azul celeste, e vence a Mauritânia sofrendo, porque aquele 2-1 foi um placar sofrido, e vem enfrentando seleções que não são à altura de uma campeã do mundo. A AFA, que é a associação da Argentina, vem marcando amistosos muito fracos e vem tornando a seleção argentina muito, eu vou dizer, dorminhoca. Por quê? Porque a seleção mauritânia jogou, entende? A seleção mauritânia não se escondeu e marcou um gol ainda contra a seleção argentina. Então, apesar do gol da Mauritânia, porque é normal você marcar um gol no amistoso e tal, é até aceitável, mas a Argentina fazer apenas 2 gols é uma coisa duvidosa, é uma coisa que faz muito a refletir, torna muito a reflexão à tona. Então, essas seleções, a Argentina, a própria Inglaterra, a própria Espanha,
com esses resultados que vem tendo, a própria Alemanha também, que fez um bom jogo contra a Suíça, mas eu vou falar especificamente de França, que vem vencendo singularmente as grandes seleções, as seleções também candidatas à Copa, que o Brasil sempre é favorito, apesar da má fase, e a Colômbia tem uma das maiores seleções da sua história, nesse pré-Copa e nesse início de preparação para a Copa do Mundo, vencendo essas duas seleções grandes, vai se colocando em primeiro lugar a favorita. E eu acho que é um bom time, é um ótimo time, é um formidável time. Para mim, nesses amistosos preparatórios, é a melhor seleção. E vai para a Copa como favorita. A Croácia não perde desde o dia 23 de março de 2025. Venceu a República Tcheca. Venceu o Gibraltar, o país do Gibraltar. Ilhas Farsi. Venceu a Colômbia, que é um bom desafio. São seleções fracas tirando a Colômbia, então não tem muito o que se tirar de resultado. Eu acho que foi na Euro, na Nations, a Croácia venceu no jogo da ida a França por 2-0, e aí a França empatou no jogo da volta e perdeu nos pênaltis a Croácia, a França classificou, e aí, se não me engano, perdeu para a Espanha. A Espanha, que naquela época era total favorita, candidata à Copa do Mundo, e hoje eu já acho que é a França. A França tem um técnico com 12 anos de passagem, 14 anos de passagem. Eu acho que por agora vem se encaminhando a França como o número 1 do mundo. Então é incontestável o favoritismo da França. E aí, a Croácia é um bom adversário para o Brasil, porque é um adversário que sempre dá trabalho. Daqui para lá, a Croácia vai enfrentar Brasil, Bélgica e Eslovênia, daqui até a Copa. Agora, em 2026, eu acho que pode surpreender, porque venceu a Colômbia, e a Colômbia é uma boa adversária. O Brasil não vence 3 partidas seguidas, como eu disse, desde 2022, e 23, 24, 25 e 26... não vence, ou seja, não tem uma sequência muito boa. São empates, são derrotas, são poucas vitórias para uma seleção que é pentacampeã do mundo e gigante, a maior da história, né? O Brasil surpreendendo negativamente com um dos piores 4 anos da sua história, é o pior pré-copa que eu já vi da seleção brasileira. Tem aquela questão de Danilo e Ibañez, mas também tem o Danilo Santos do Botafogo, que eu achei bom nome, tá? Contra a França, achei que ele entrou bem, fazendo boa troca de passes ali, tendo uma visão de jogo agradável aos meus olhos, e pode fazer dupla com o Casemiro. Ele se diz pronto. Então vamos acreditar. Essas são as informações para a maior seleção do mundo amanhã, às 9 horas, contra a Croácia. Vamos torcer, apesar da má fase, dá para torcer. E como diria Zagallo, favoritos ou não, chegaremos lá. Um abraço para você, deixa o like, se inscreve e muito bom dia para você. Tchau.